mas nós vamos conseguir, vamos superar tudo isso, gente. Infelizmente, está todo mundo vivendo, né? E se cuidem, porque não está fácil aqui, não está fácil, gente. A situação não é fácil, né? Mas a gente vai se cuidar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É isso aí. E, gente, nossa aula de hoje, deixa eu pegar aqui a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre notação padrão ou notação científica ou potência de base 10, né? É aquele assunto, gente, básico. É aquele assunto básico, onde a gente tem que ter uma ideia boa, não é? Não pode ter não pode ter dúvida nesse assunto, porque é aquele assunto básico que vai requer, outros assuntos requer você ter uma noção de o que é uma notação científica, você vai transformar, não é, os valores em notação científica, e é um assunto simples, básico e importante, tá claro? Então vamos lá. Lembrar de qualquer dúvida, pare a aula. Cristianei, me diz uma coisa, eu posso abrir o microfone e perguntar? Não, não pode não. Deve fazer isso. Abra o microfone, pergunta, questionei. Vamos repetir. Gente, eu faço o que eu gosto. Então é só você abrir o microfone. Eu só repete esse negócio de novo que eu não entendi, não. E a gente tá aqui é para isso, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então, a partir desse momento, todo mundo concentrado, porque a gente só consegue aprender se tiver concentrado. Sem concentração, não é? Você não consegue aprender. É aquela coisa, gente, se você tiver aí, mas pensa com a cabeça em outro lugar, você não vai conseguir entender nada. É por isso que o aluno não gosta muito das aulas, não é, online. Por quê? Porque ele está assistindo a aula, aí o telefone, o celularzinho dele vai plim, entra uma mensagem, aí ele vai querer saber quem foi o cara que, não é, que mandou aquela mensagem para ele, aí termina desfocando da aula, aí ele depois não consegue mais acompanhar. Então, o microfone, o celular deve estar desligado, porque é assim que a gente, ele não dá nenhum toque, ou se não desligado, senão uma forma como você, se quiser dar só uma olhadazinha, pode ser uma coisa importante, sua mãe tá ligando para você, tá claro? Mas vamos lá. Ô Cristonei, me diz uma coisa, para que é que serve essa notação científica? Serve para quê? A gente vai usar em quê? Gente, ela nada mais é do que uma forma da gente escrever o número em potência de 10. Mas, Cristonei, para que serve isso? Para reduzir, gente, uma escrita. Por exemplo, você tem uma escrita que tem uma quantidade grande de algarismos. Como? Tu já pensou tu ter que trabalhar com um número com quantidade grande de algarismo? Aqui, por exemplo, aqui, ó, a massa de um elétron. Vixe, nossa senhora, Cristonei. A massa, deixa eu aumentar aqui, gente, deixa eu botar aqui maior, a tela maior, que é para vocês entenderem e ver melhor, não é? Aqui. Ah, careca, espera aí. Tu já pensou, gente, a massa do elétron? Olha a massa, olha a quantidade, gente, ó, de algarismo que tem a massa de um elétron. Tu já pensou tu ter que fazer uma conta com o valor, com tanto algarismo como tem a massa desse elétron? Nossa senhora, Cristão, eu vou fazer uma multiplicação, a divisão, nossa senhora, não é? Então a notação científica veio exatamente para isso, para reduzir essa quantidade aqui, gente, de algarismos, trabalhar com a quantidade de algarismo menor, tá claro? Olha a massa da Terra. Ah, Cristão, isso é louco, meu irmão. Trabalhar com essa quantidade de algarismos aqui, Ave Maria, não tem quem aguente. Exatamente, gente. Então, a notação científica ou notação padrão veio exatamente para isso. E como é que eu posso reduzir isso? Transformando esse número aqui, gente, numa potência de 10. É por isso que se usa a potência de 10. Exatamente para fazer isso, essa redução. Como assim? Eu não estou entendendo por que essa potência de 10 reduz. Vamos tentar entender aqui. Ó, quanto é 10 elevado a zero? Cristonei, eu aprendi que todo número elevado a zero é 1. Muito bem. 10 elevado a zero é 1. Ei, Cristonei, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, Cristonei, 100. Eita, carecone, beleza. 10 a terceira, 1000. Eu não sei se vocês estão entendendo e estão vendo aqui uma coisa. Olha, vocês estão notando que a quantidade de zero que tem o valor
é exatamente o expoente da potência de 10? Como assim? Quanto zero tem aqui nesse 1? Nenhum. É mesmo. Quantos zeros aqui? Quanto zero tem nesse 100 aqui, questionei? 2. Quanto zero tem nesse 1000? 3. É mesmo, careca. Então eu reduzo essa quantidade aqui, não é, de algarismo em função da potência. É a potência. Ah, careca. Então, peraí, me dê um exemplo aí, careconezinho. Dou um exemplo a você, ó. Por exemplo, 200. 200 é a mesma coisa de 2 vezes 100. É mesmo. 2 vezes, questionei, 100 em notação, em potência de 10. Quanto zero tem esse 100? 2, então é a potência. Ah, então eu posso escrever assim, ó, 200, 2 vezes 10 elevado a 2, não é? Porque 10 a segunda é 100, 100 vezes 2 dá 200. Aí o que foi que descobriram? Descobriram o seguinte, gente, que todos os números podem ser escritos dessa forma. Um coeficiente, que é o valor que vem aqui na frente, gente, ou também chamado de mantissa, né? Na matemática chama isso de mantissa, né? Cristônia, então, é o coeficiente multiplicado por uma potência de base 10. Todos os números podem ser escritos dessa forma. Ó, Cristiane, mas eu não gostei desse negócio, né? A gente tem que adivinhar que 200 é 2 vezes 100. Não, aqui foi só a maneira de eu explicar para você. Tá claro? Mas ninguém vai fazer assim, não. Então quer dizer que todo número pode ser escrito dessa forma. Olha para cá, ó. Um coeficiente, no caso aqui esse 2, vezes uma potência, no caso aqui seria esse 2, na base quanto, gente? 10. Todos os números podem ser escritos assim. Você vai ver quem é o coeficiente multiplicado por uma potência de base o que, gente? 10. Olha para cá agora, ó. Esse Ezinho aqui, gente, é chamado de expoente ou ordem de grandeza. Tá claro que a gente vai ver daqui a pouco. Agora tem um detalhe. Para que todos possam, não é, escrever da mesma forma, o valor desse coeficiente aqui, ó, tem que ser um valor compreendido entre 1 e 10. Eu vou explicar para você agora. Só que esse 1 deve participar e o 10 não. Eita, eu não entendi PN. PN é produto notável. Como assim? O valor desse C aqui tem que ser um valor maior ou igual a 1, ou seja, o 1 pode participar aqui, não é? Mas esse C tem que ser um valor menor do que 10. Por que não pode ser 10? Não é que não possa, porque se aqui for 10, vai igualar com a base. Tá claro? Base 10, base 10. Aí só repete a base e soma quem? Somos expoente, não é assim? Então é um valor menor do que 10 e maior ou igual a quanto, gente? A 1. Alguns momentos eu posso fazer assim, entre 1 e 10, né? Se eu falar assim para vocês, entre 1 e 10, vocês já vão se ligando que o 1 pode participar, mas o 10 não. É um valor maior ou igual a 1 e um valor menor que 10. Então esse valor que vai aparecer aqui na frente, que é o coeficiente, tem que ser um valor maior ou igual a 1 e um valor menor do que 10. Então você tem que ter um valor aqui, vamos supor, vamos dizer assim, entre 1 e 10. Tá claro? O 1 pode participar, o 10 não. Então, como é que eu vou fazer isso, Cristiane? Olha para cá, olha como é fácil. Mas, deixa eu mostrar para você uma coisa. Olha, a gente vai começar a ter a ideia de movimentar a vírgula. Tá claro? Como é esse deslocamento da vírgula? Eu explico já. Se o deslocamento da vírgula for para a direita, se a vírgula se deslocar para a direita, olha o D de direita, Cristonei. Se ele for deslocar para a direita, o expoente vai levar um sinal de diminui. Ah, então, se a vírgula for para a direita, vai ganhar um sinal no expoente de diminuir. Ah, então já sei. Se for para a esquerda, um sinal positivo. Se for para a esquerda, a vírgula, o expoente vai levar um sinal que, gente, positivo. A direita diminui. Tá claro? Um sinal de diminuir. Tá claro? Como assim? Olha para cá.
500 tem vírgula? Cristiano, eu não estou vendo, não. Eu não estou vendo vírgula aí, mas todos os números têm vírgula. E quando a vírgula não aparece, Cristiano, onde é que está essa vírgula? Subentende que está aqui à direita do número, ó. Não apareceu vírgula, subentende que essa vírgula vai estar aqui à direita desse número. Ah, esse 8 tem vírgula? Tem, tá aqui à direita dele aqui, ó. Ah, mas vamos transformar esse número aqui, gente, em notação científica. Primeiro, eu vou ter que encontrar quem? O coeficiente, o que vem aqui na frente. E esse coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10. Lembra disso? Só que o 1 participa e o 10 não. Né? Para esse número aqui ficar entre 1 e 10, vamos ver. 500. 500 não está entre 1 e 10. Tá claro? Ah, tá mesmo não, Gustavo. Mas eu posso fazer esse 500 ficar entre 1 e 10. Como? Movimentando essa vírgula. Se essa vírgula vier aqui para a direita, ó, eita carecone, se ela vier uma casinha aqui para a direita, sair daqui e vir para cá, veja que eu já andei uma casinha para, desculpa, direita não, para a esquerda. Não é? Eu andei uma casa para a esquerda, para lá, ó. Ah, peraí, bota aí uma setinha que eu não tô vendo esse negócio direito, não. Olha para cá, eu tô andando para cá, ó. Eu andei uma casinha para a esquerda. Se eu andar uma casa para a esquerda, esse número que era 500, fica agora quanto? 50. Opa! Tá se aproximando de ficar entre 1 e 10. Mas se eu andar mais uma casinha, na verdade, se eu deslocar, não é uma casinha para mais uma para a esquerda, aqui, ó, vim mais uma casinha para cá, ó, para a esquerda. Se deslocar mais uma casinha para a esquerda, aquele número que era 500 vai ficar 5. E 5 está entre 1 e quanto, gente? E 10. Cristonei legal. Agora, lembrar que o 1 pode participar, o 10 não. Então, o coeficiente que eu queria aqui era o número 5. Porque está entre 1 e quanto, gente? E 10. Aí repito aqui a base 10. E agora eu vou estudar quantas casas eu fui para a esquerda. Eu andei aqui, quantas casinhas para a esquerda? Uma, duas. Eu andei duas casinhas, eu desloquei duas casinhas para a esquerda. Se eu desloquei duas casinhas para a esquerda, é um 2 positivo. Ah, eu tenho que botar o sinal positivo aqui? Não tem necessidade, porque quando você não coloca o sinal, subentende que ele é positivo. Tá claro? Ah, então 500 eu posso dizer que é 5 vezes 10 a segunda, não é, Cristiano? É tranquilo desse jeito. Vamos fazer mais, Cristiano. Eu botou assim mais ou menos. Gente, olha, essa letra B, o número é 0,000000015. E esse número aqui, gente, é menor que 1. E eu quero que esse número aqui fique entre 1 e 10. Tá claro? Para ficar entre 1 e 10, eu vou ter que andar casas aqui para a direita. Para ficar entre 1 e 10, esse número tem que ficar quanto? Tem que ficar 1,5. Não é? Eu tenho que tornar ele 1,5. Ah, é mesmo, questionei. 1,5, ó. Para ficar entre 1 e 10. Eu tenho que a vírgula sair daqui e vir para cá entre o 1 e o 5. Aí vamos lá. Achei aqui o coeficiente. Agora eu vou colocar a base 10. Meu amigo, que legal. Questionei. Quantas casas eu tive que ir para a direita para que essa vírgula viesse daqui e ficasse aqui entre o 1 e o 10? Eu tive que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Eu andei 8 casas, ou seja, eu desloquei 8 casas, mas foi 8 casas para a direita. E para a direita é 8 casas com sinal de diminuir, não é? De subtrair. Então quer dizer que esse número em notação científica ele fica 1,5 vezes 10 a menos 8. Saiu aqui um menos aqui, a menos 8. Careca, legal, careca. É tranquilo, não é? Eu sou bom nisso. Que bom que você sabe direitinho. E esse 8, como é que eu faço para transformar ele em notação científica, Cristianei? Como é que eu faço? Gente, 8 já está entre 1 e 10. Já está aqui, ó, nesse intervalo. Então repete ele. 8 já está vezes 10. Quantas casas eu movimentei para ele ficar entre 1 e 10? Não, eu não movimentei nenhuma casa, 0 casas.
movimentei nenhuma para ele ficar entre 1 e 10. Então, ele é 8 vezes 10 elevado a zero, porque eu não movimentei nenhuma casa, ele já estava, não é? Ele já estava entre 1 e 10. Eu repeti a base e botei aqui que eu não movimentei casa nenhuma, zero. Acho que dá certo, dá, gente. Porque 10 elevado a zero não é 1. E 1 vezes 8 dá quanto, gente? Dá 8, não é? Não alterou nada. Ah, então, para aí. Se o número já estiver entre 1 e 10, o expoente da base é zero, não é? Que eu não andei casa nenhuma para que ele ficasse entre 1 e 10. Andou zero casa, ou zero lá em cima. É importante saber disso? Demais. Altamente importante que você tenha essa ideia. Tá claro até aqui, meu povo? Gente, e aí, gente? Vocês estão entendendo minha explicação direitinho? Sim. Tá? Muito bem. Vocês são doutores, vocês são de alto nível, não é? É isso aí. Aos pouquinhos a gente vai dando sequência. Cristonei, que coisa legal, careca. Beleza. Quem quiser copiar, vai copiando, não é? Vou dar um tempinho para vocês copiarem e para a gente ir para frente. Tire uma foto, não é? Começou assim, gente. Vamos tirar um retrato, não é? Primeiro era um retrato. Depois de retrato veio para foto e agora é print, né? Vamos tirar um print agora. Tire aí o que vocês quiserem, né? Vamos lá. Quando terminarem de tirar a fotinha de vocês aí, gente, print de vocês, não é? Me avise que para a gente dar sequência. Pode continuar, professor. Posso? Vamos lá. Olha só aqui agora. Importante, é um ponto importantíssimo. Ordem de grandeza. Questão aí o que é uma ordem de grandeza, chamada de OG. O que é uma ordem de grandeza? A ordem de grandeza, gente, é a potência de 10. Ou seja, aquele 10 elevado a E. Só isso aqui, ó. O que é que vai nos interessar na ordem de grandeza? Só a potência de 10. Só isso aqui, ó. Ah, careca. Então quer dizer que a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima daquele valor que você tiver. Poxa, como assim? Mais próximo da medida? Assim, ó, por exemplo, claro. Você lembra que 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. O carecone é mesmo. 10 a terceira é 1000. Muito bem. Minha pergunta é, olha para cá essa letra A. 98 está mais próximo de quanto? De 1, 10, 100 ou 1000? Estudei 98 está mais perto de 100. 98, gente, está mais próximo de 100. E 100 é 10 a quanto? A segunda. Então, a ordem de grandeza de 98 é 10 a segunda. Ah, que está mais próximo de 100, né? E 100 é 10 a segunda. Peraí, Cristonei. Deixa eu ver mais aqui uma coisa. Quanto é a ordem de grandeza, Cristonei, de 897? 897 está próximo de 1, de 10, de 100 ou de 1000? Cristonei está mais perto de 1000. Ah, se está mais perto de 1000, 1000 é 10 a terceira. Então, a ordem de grandeza de 897 é 10 a terceira. Notou que a gente está se importando aqui, gente, só com a potência, ó. Ah, então a ordem de grandeza é a potência de 10 que está mais próxima desse valor aqui. É isso que é a ordem de grandeza. Agora eu não gostei de uma coisa, Cristiano. Você não gostou de quê? Eu não gostei porque a gente tem que adivinhar, não é? Que está perto de quem, está longe de quem. Ave Maria, eu odiei esse assunto. Porque eu tenho que ver se ele está perto. Não, não precisa saber disso não, gente. Não tem necessidade de saber se ele está perto. Eu só apenas expliquei a vocês o que é uma ordem de grandeza.
Tá claro? Só serviu para essa explicação. Agora, eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai transformar um número em ordem de grandeza. Primeiro, a gente vai passar por duas situações. Quais as duas? A primeira coisa, quando você tiver um número, primeiro passo é escrever ele em notação científica. Primeiro passo, você vai escrever ele em notação científica, naquela ordem de C vezes 10 elevado a E. Então, o primeiro passo é escrever ele em notação científica. Vamos pegar um exemplo? Vamos. A letra B aqui, tanto faz, podia ser A ou a B. Vou pegar B como exemplo. 897. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, Cristão Ney? Com 897. Deixa eu botar aqui. 897. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Transformar ele em notação científica. Como é que fica? 8,97 vezes 10. Notou que tem que ficar entre 1 e 10? Cristonei é mesmo, Carecone. Carecone, para ficar 8,97. Ele tem vírgula? Tem. Quando não aparece, está aqui à direita. Para ficar 8,97, eu tive que voltar duas casas. Ó. Uma casa, duas casas. Veio para cá, ó. Então eu movimentei, desloquei duas casas para a esquerda. Então é duas casas positivas. Então o primeiro passo, Cristonei, é transformar o número em notação científica. Para não ter que adivinhar, tá longe de quem, tá perto de quem. Então, beleza. O primeiro passo é transformar ele em notação científica. Feito, não é a brincadeira. Beleza, vamos para o segundo passo agora. O segundo passo é a gente comparar, preste atenção aqui, eu vou explicar depois vocês por que disso aqui. O segundo passo é você comparar o coeficiente. Quem é o coeficiente? Esse que vem aqui na frente, ó. Primeiro passo é transformar ele em notação científica. Transformou, beleza. Qual é o segundo passo? Comparar esse coeficiente que vem aqui na frente com 5,5. Cristonei, peraí, careconezinho. A gente vai comparar ele com 5,5. Mas existe outra comparação com 3, quanto, gente? 16. Quer dizer que eu posso comparar isso com 5,5 ou com 3,16? Vai ter que dar a mesma resposta? Tem. Dá sempre? Não. Oxê, pelo amor de Deus. Como é que eu vou comparar com 5,5 ou 3,16 e tem que dar a mesma resposta? O cara que vai fazer a questão, ele tem que se preocupar com uma coisa. De dar valor maior do que 5,5 ou valor menor que 3,16. Se der um valor entre 5,5 e 3,16, você vai ter duas respostas. E aí eu faço como? Não se preocupa, eu te explico daqui a pouco. Tá claro? Cristonei, rapaz, então nós vamos comparar com quanto? Com 5,5, tá claro? Mas podemos comparar também com 3,16. Por que 5,5? Por que 3,16? Vamos tentar explicar para você aqui uma coisa? Vamos lá. Olha, o C não vai variar entre 1 e aproximadamente 10? Entre 1 e 10. Vamos botar assim, é um intervalo de 1 e 10. Daqui para cá. Ó. Qual é o termo central? Tem quem defenda a seguinte situação. Quem é o termo central aqui entre 1 e 10? Aí, como é que eu calculo esse ponto médio aqui entre 1 e 10? Gente, para calcular esse ponto médio, você soma os extremos e divide por 2, né? Assim, 1 mais 10, 11. 11 por 2, 5,5. É o 5,5. Tem quem defenda por uma média aritmética. A gente fez aqui por uma média aritmética, o ponto central aqui, ó, pela média aritmética. Mas tem outros que acham, por ser uma potência de base 10, que a média não deve ser aritmética, deve ser uma média geométrica. Aí não tá outra bagaceira. E como é a média geométrica, Cristão, entre 1 e 10? Não é? A média geométrica é assim, é a raiz multiplicação dos termos. Se for, por exemplo, 3 termos, 2, 3 e 5, por exemplo. Como é que eu calcularia aqui a média geométrica, Cristão, desses 3 termos aqui? Se faria assim, ó.
a média geométrica, deixa eu botar aqui melhor, a média geométrica seria a multiplicação dos termos 2 vezes 3 vezes 5, e o índice seria a quantidade de termos, 1, 2, 3, aqui é 3, ó. Ah, é assim a média geométrica? Não é? É assim que vocês fazem matemática, não é? A média geométrica. Ó, Cristonei careca. E a média geométrica entre 1 e 10? Seria isso aqui, gente. Ó, média geométrica entre 1 e 10. Seria a raiz, não é? Da multiplicação do 1 vezes os 10. Quantos termos eu multipliquei aqui? 2. Se aqui foi 2, aqui o índice é 2. Tá claro? Ah, é a raiz quadrada, não é? Aí aqui ficaria a raiz quadrada. 1 vezes 10 dá 10. Quanto é a raiz de 10? Questionei aproximadamente 3, quanto, gente? 16. Ah, careca, agora eu já sei porque é o 3,16 e o 5,5, não é? Exatamente isso. Careca, então me diz uma coisa, daí vai usar qual? Vamos usar o 5,5, mas você pode usar o 3,16. Dá sempre o mesmo valor? É para dar o mesmo valor. É para dar. Nós sabemos que se tiver no intervalo entre um e outro, não vai dar. E se não der, eu estou arrombado? Tá, não, é só você ter um pouquinho de calma. Tá claro? Então vamos para cá. Então, o primeiro passo, gente, é transformar ele em notação científica. Transformei. Segundo passo é comparar esse valor com 5,5 ou 3,16. Tá claro? Eu vou comparar com 5,5. Professor, Ô, linda. professor, eu não entendi. Pra que comparar? Comparar com o quê? Oi. Por que Por que comparar isso aqui? por que Porque que a tem que ordem comparar? de grandeza é apenas a potência, irmã. Ó, é apenas a potência. Não entra o coeficiente, não. O que é uma ordem de grandeza? É uma potência de 10. Mais próxima da medida. Veja que só entra a base 10, ó. Não entra o valor na frente, não, irmã. Por exemplo, no momento aqui, ó. Você notou que quando eu fui resolver aqui, saber quem aqui era a ordem de grandeza, 897. A pergunta foi, ele está mais perto de quem? De que base 10? De 1, de 10, de 100 ou de 1000? Deixa eu ver, 897 está perto de 1000. E 1000 é 10 à terceira. Então, a ordem de grandeza é apenas a potência de 10. O coeficiente não entra. Eu botei aqui, ó. Quem é a ordem de grandeza? Como é que se chama aqui, gente? Essa letra E aqui, esse termo é ordem de quê? De grandeza. Ou seja, só a base 10 é que não vai nos interessar para a ordem de grandeza, porque a ordem de grandeza é o valor mais próximo, é um valor perto. Não é o valor, é o valor mais perto de uma potência de 10. Por exemplo, se você tiver um exemplo, irmã, 90. Aí eu quero saber quem é a ordem de 90, eu tenho que pensar assim, 90 está perto de quanto? De 1, de 10 elevado a 0, de 10 elevado a 1, de 10 elevado a 2, ou de 10 à terceira, ou de 10 à quarta. Você tem que pensar assim, 90 está perto de 100. Que 100 é uma potência de 10, é 10 à segunda. Então, a ordem de grandeza é uma aproximação do valor, você aproximar ele de uma potência de 10. Como assim, questionei? Eu vou aproximar 809. Eu não quero saber quem é esse 8. Podia ser 897, podia ser 900. Para mim é o menos importante, porque eu só quero saber assim, ele está perto de que potência de 10? Ele está perto de 10 a terceira? Ele está perto de 10 a segunda? Ele está perto de 10 a quarta? Ele está perto de 10 a quinta? Então, a potência de 10 não é um valor. A potência de 10 é 897. Não. A potência de 10 é uma aproximação desse valor para uma potência de 10. Ou seja, a potência, como a base é 10, o expoente pode ser elevado a 1, a 2, a 3 inteiro, a 4, a 5, a 6. Então eu quero ver aquele 897, ele está mais perto de que potência de 10? Porque a ordem de grandeza é uma potência de 10. Não é um valor, é uma potência de 10 que aquele valor tiver mais próximo. Questionei, 900 está perto de quanto?
de 10 elevado a zero? Não, porque 10 elevado a zero é 1. Ele está perto de 10 elevado a 1? Não, porque 10 elevado a 1 é 10. E ele está muito longe de 10. Ele está perto de 10 elevado a 2? 10 elevado a 2 é quanto? É 100. E 900 está perto de 100. Então, o 900, a ordem de grandeza dele é um valor próximo de 100. Então, quer dizer que 900, a ordem de grandeza dele é 10 elevado à segunda, porque ele está muito pertinho de quanto? De 100. Então, veja que o valor não interessa para a gente. Me interessa para a gente de que potência de 10 ele está perto. Ele está perto de 10 elevado a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4. Então, o valor não me interessa. Só me interessa de quem ele está perto, de que potência ele está perto. Irmã, melhorou ou piorou, irmão? Não, eu tinha entendido essa parte. Eu não entendi o comparar com 5,5 e o 3,16, entendeu? O termo mediano, irmã. Mediano. Mediano como? O que seria esse mediano? Seria o termo médio aqui, o médio de comparação. Como? Porque, por exemplo, irmã, olha, se for 5, se o termo for 5, eita, qual é a ordem de grandeza de 5, irmã? 5 está mais próximo de quanto? De 1 ou está mais perto de 10? Oh. Aí é o termo entre os dois. Exatamente. E aí, Cristonei? Aí eu preciso fazer o que, irmã? Eu tenho que escolher se eu vou botar ele perto do 1 ou perto do 10, que ele está lá pelo meio. Aí você, caramba, e agora, Cristonei, eu faço o quê? Como é que eu vou decidir agora? Porque se for 8, não precisa nem essa comparação, não precisa, porque eu sei que 8 está perto do 10. Mas se for um valor lá pelo meio, como é que eu vou fazer para comparar? Aí eu preciso de um referencial de comparação. É igualzinho, irmão, a aproximação lá em matemática. Por exemplo, eu não sei se você lembra disso. Questionei 8,7. Se eu for fazer uma aproximação aqui desse número, irmã, 8,7, como é que eu faço para aproximar esse número? Aí a gente aprendeu lá em matemática, aqui né, zero física. Lá em matemática a gente aprendeu assim. Como é que eu faço para aproximar esse número? Aí você compara esse último com 5. O referencial, 5. Se esse valor, aí chamamos de aproximação lá em matemática, viu? Como é que a gente faz para aproximar esse número? Faz assim, compara esse último com 5. Se ele for maior que 5, eu tiro ele e boto mais 1 no anterior. Quer dizer que aqui é 7. Eu comparo com 5. Eu vou lhe dizer daqui a pouco porque eu comparo com 5. Questionei, aí eu vou fazer o referencial dele, de aproximação dele é 5. Aí eu comparo com 5. Se esse número for maior que 5, eu tiro ele, por ser maior que 5, e boto mais 1 no anterior. É 9. Então, quer dizer que 8,7 eu posso aproximar ele para quanto? Para 9. Eu explico já porque, irmã, é 5 aqui. Explico já. Eu questionei, se fosse 8,2, eu aproximo ele para quanto, Cristonei? 8,2. Aí você, não, é só eu comparar isso aqui com 5. Se esse número for menor do que 5, eu não boto nada nesse. Mas se ele for maior que 5, que nem esse aqui foi, eu boto mais 1 no anterior. Aí tem esse número aqui, que ele é menor que 5. Se ele é menor, eu não boto nada aqui. Então, eu aproximo 8,2 para 8. Mais 8,7, eu aproximo para 9. Porque esse número aqui é maior que 5. Agora, por que chamei esse 5? Foi sua pergunta. Porque esse número aqui, ele pode variar de 0 até 10. E de 0 para 10, quanto é o termo meio aqui de 0 para 10? De 0 para 10, o termo meio aqui vale quanto? É a média aritmética. Você pegar os extremos
somar e dividir por 2, né? Porque tem dois valores aqui, ó. Então você pega 0 mais 10 dá 10, por 2 dá quanto? Dá 5. Então o termo de comparação, de aproximação, é esse 5 aqui, ó. Então você vai comparar esse valor aqui com 5 para você fazer o que aqui? O arredondamento, né? Que em matemática chama isso de arredondamento. Só que aqui é bem parecido. Como assim que eu aqui é parecido? Aqui é parecido. Porque veja bem, vou explicar bem direitinho isso para você, irmão. Para você. Ei, Carecone, como assim aqui é parecido? Olha, você lembra que o termo aqui que eu quero desprezar não é esse C? E aqui é C? É, aqui é esse termo C. Olha ele aqui, ó. É o termo da frente, é o C. E eu quero desprezar esse C. Mas para desprezar esse C, eu tenho que saber qual é o termo que eu vou utilizar aqui para desprezar esse C. Qual é o termo de aproximação dele? Só que esse C, irmã, ele pode variar de 1 até 10. Esse termo aqui na frente, ele varia entre 1 e 10. Claro que o 10 não participa, pode ser 9,9999, valor muito perto de 10, né? Mas o 10 não participa. Esse C tem que ser um valor, vamos dizer assim, eu sei que ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então esse C tem que ser um valor entre 1 e 10. E como é que eu faço para ter um termo meio de aproximação aqui, de arredondamento, vamos chamar assim, entre 1 e 10? Aí eu vou ter que ter um termo meio aqui, ó, para dizer assim, esse termo meio vai ser o meu termo de aproximação. Quem é esse termo meio entre 1 e 10? Uma parte dos cientistas, vamos chamar assim, mas uma parte dos escritores de livros, acham que o termo melhor para aproximação é você fazer aqui uma média aritmética, como o termo de arredondamento, aquele que eu fiz para você, de 0 para 10, questionei, que é o de arredondamento, de 0 para 10. O termo meio de 0 para 10 é 5, porque é 0 mais 10 por 2 dá 5. Só que aqui não é de 0 para 10, é de 1 para 10. E de 1 para 10. Então, alguns escritores acham que a melhor comparação para você fazer o valor de C é 5,5. Por que 5,5? Porque é o termo meio de 1 para 10. Então, de 1 para 10, como é que eu posso fazer aqui esse termo meio? Soma, não é? Os extremos, que é 1 mais 10 dá 11. E quem é o termo meio de 11? 5,5. Ah, mas por que 1 e 10? Porque esse C aqui pode ter valor entre 1 e 10. Lembrando que o 1 pode participar e o 10 não. Então de 1 para 10, o termo meio, que estou é 5,5. Alguns escritores acham que deve ser feito pela média aritmética para encontrar o referencial de comparação. Já outros pensam assim. Eu até entendo os outros. Assim, irmão, eu vou tentar entender melhor isso aqui. Pensa assim. Espera aí, eu sei que o termo meio é entre 1 e quanto? E 10. Mas a gente quer notação científica. E a notação científica, isso aqui também tem que estar em notação científica. Para estar em notação científica, como é que eu represento 1 em notação científica? Aqui, ó. 1 é 10 elevado a 0, ó. 1 é 10 elevado a 0. Então, esse 1, eu posso colocar 10 elevado a 0, que é 1. E quem é esse 10 aqui? 10 elevado a 1. Olha, a mesma coisa, ó. 10 elevado a 1 é 10, 10 a 0 é 1. E quem é o termo meio aqui? Tem que ser uma potência de 10, Cristonei. Outros acham que deve ser feito assim, ó. E quem é esse termo meio aqui? 0 mais 1 dá 1. Como é termo meio, é 1 dividido por quanto? Por 2. Como assim, Cristonei? É somar essas duas potências e dividir por quanto? Por 2, que é o termo meio. 0 mais 1 dá 1, por 2 dá meio. Dá 1 meio. Como é que a gente escreve esse 1 meio em forma de raiz quadrada? Gente, eu teve um pequeno problemazinho, gente, com minha internet. Problemazão, a bicha pifou. Meu amigo, tá terrível isso. E eu vou revisar um pouquinho, não é o que a gente estava falando, que uma aluna fez uma pergunta e eu fiquei exato. Aí, gente, eu continuei dando aula, ó.
E eu continuei dando aula e continuei. Daqui a pouco, quando eu percebi, eu digo, oxe, pô, ninguém pergunta mais nada. Aí fui ver que a internet tinha caído. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Todos estão me ouvindo direitinho? Todo mundo está me ouvindo, gente? Me diga aí se estão me ouvindo direitinho, que aí eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui para a gente continuar. Estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza, olha para cá. Então, deixa eu voltar para aquele ponto importante. Questionei o que é uma ordem de grandeza. Olha, uma ordem de grandeza é apenas a potência de 10, ó. O coeficiente não vai entrar, não, ó. É só a potência de 10. Mais próxima da medida que você tiver. Ou seja, não vai interessar a você o valor desse C aqui, não, ó. Só vai interessar para você a potência de 10 que tiver mais próxima do valor que você tiver. Como assim, Cristiano? Me ajude aí, carecondezinho. Vamos lá, você lembra que 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 100... Opa, gente, desculpa aqui. 10 elevado a 2 é 100. Questionei, 10 a terceira é 1000. Então, 1000 eu represento por que potência de 10? 10 a terceira. 100, 10 a segunda. 10, 10 elevado a 1. 1, 10 elevado a 0. Isso quer dizer o seguinte, a potência de 10, ou a ordem de grandeza, é a potência de 10 mais próxima desse valor que está em estudo aqui, ó. Qual foi o valor medido? 98. Aí você vai pensar, 98 está mais próximo de que potência de 10 dessas aqui, ó? Ela está mais próxima de qual delas? Está mais próximo de 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 a 2 ou 10 a 3. A gente só quer o valor da potência. Está perto de quem? Olha, 98 está pertinho de 100. Ah, então ela está perto de quanto, Cristonei? De 100. Por que está perto? Porque a ordem de grandeza é um valor mais próximo, que mais se aproxima. Não é um valor exato, é um valor assim, é uma aproximação. Eita, 98 está mais perto de 100. Mas 100 em notação científica é 10. Enquanto zero aqui, 2. Então é 10 a segunda. Cristonei, careca. E 897? 897 está mais próximo de que potência de 10? 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a terceira? Cristonei, isso aqui, ó, está mais perto de 1000. 898 está mais perto de 1000 do que de 100. Então, se está mais perto de 1000, então isso quer dizer que isso aqui está se aproximando mais de 1000. E 1000, Cristonei, é 10 a quanto? 10 a terceira. Então, vocês estão notando que a ordem de grandeza é um valor aproximado? Não é um valor exato, não é o 897, não. É a potência de 10 que está mais perto de 897, que é 1000. E 1000 é 10 a terceira. Então, nós já notamos que a ordem de grandeza não é um número, é uma aproximação daquele número. Cristonei, então, vamos lá. Então, qual é? Aí eu fui para aqui agora. Aí eu disse a você que não precisava você decorar tá perto de quem, tá longe de quem, porque isso seria horrível. Isso aqui tá perto de quem, tá longe de quem. Horrível. Tem uma maneira prática da gente chegar na potência de 10 ou na ordem de grandeza sem saber tá perto de quem, tá longe de quem. Como assim? Ó, a primeira coisa, quando você quiser saber a ordem de grandeza de um número, é transformar ele em notação científica. Eu vou pegar o A ou o B como exemplo. Vou pegar o B como exemplo, pegando o B aqui como exemplo. 897. Aí eu quero saber quanto é a ordem de grandeza de 897. Aqui eu já sei que é 10 a terceira, mas eu vou fazer aqui por esse método, que é o método que todo mundo usa. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para fazer a ordem de grandeza desse número é transformar ele em notação científica. Tornar ele entre 1 e 10. Para tornar aqui entre 1 e 10, tem que ficar 8,97 vezes 10. Mas para transformar ele em notação científica, eu tive que voltar aqui quantas casas? Uma casa, duas casas. Eu tive que voltar aqui duas casas. Duas casas para onde? Todo número tem vírgula, tá vendo, ó?
todo número tem vírgula. Quando a vírgula não aparece, subentende que está à direita dele. Cristianei, então aqui eu tive que voltar 2 casas para que ficasse 8,97. E eu voltei essas casas para onde? Para a esquerda. Lembra que se for para a esquerda, são casas positivas. Direita, diminui, não é? Então, Cristianei, se eu vim aqui 2 casas para a esquerda, são 2 casas positivas. Ah, Cristonei, eu voltei quantas casas aqui? 2. 2 casas para onde? Para a esquerda. Para a esquerda são 2 casas positivas. Tanto faz você botar um sinal positivo aqui, como não colocar nada. É a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi transformar esse valor aqui em notação científica. Pega o valor que você quer, transforma em notação científica. Qual é o segundo passo? Que foi aqui que deu a bagaceira. O segundo passo, você vai comparar o valor do C, que é o coeficiente. Quem é o C, Cristonei? É quem está à frente da base. Aqui, ó. Quem é que está à base é 10. Quem é que está à frente da base 10? Esse valor aqui, ó, está na frente da base 10, porque ele não me interessa. Ele só serve para a gente para a aproximação. O que me interessa é isso aqui, ó. Só que nós vamos comparar esse valor, vamos fazer uma comparação desse valor para a gente fazer uma aproximação. Como é essa comparação? Foi aí que o aluno perguntou, Bichonei, por que você tem que fazer essa comparação aqui? Aí eu falei para ela, por exemplo, o número o C não fica entre 1 e 10? Como o C fica entre 1 e 10, vamos pensar um pouco. Se o valor for 8, eu sei que 8 está mais perto de 10. Se o valor for 2, eu sei que 2 está mais perto do 1. Mas se o valor for 5, que eu tiver, está perto do 10 ou está perto do 1? Aí o aluno, eita, lascou, foi tudo. Que eu não sei não. Eu vou aproximar ele para mais, para perto para 10, ou aproximo ele para 1? Aí surge um problema, não é? Ah, porque se ele estiver perto do 10, aí é alegria. É. Se estiver perto do 1, é alegria. E se ele estiver no meio? O que é que eu faço? Eu boto ele para 10 ou boto ele para 1? Para evitar esse problema, os físicos fizeram o quê? Fizeram um número de aproximação. Você vai ter que comparar esse C com esse número para saber se eu boto para mais ou para saber se eu boto ele para menos. Qual foi o número que aí começaram a pensar? Eu me lembro como hoje, né? Lá por 1800, eu me lembro como hoje. Aí eles pensaram o seguinte: peraí, o que é que nós vamos fazer aqui? Aí eles pensaram o seguinte: mas só nós sabemos, gente, que uns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Aí uns pensaram assim: peraí, como esse C que a gente quer aproximar aqui, ó. Esse C que a gente quer. Isso aqui é C? É, gente, ó. Porque a forma não é assim, ó. C vezes 10 elevado a E. O E aqui seria quanto? Cadê essa fórmula? Aqui, ó. C vezes 10 elevado a E. Esse E é esse 2. E esse C é esse valor aqui na frente, aqui, ó. Então eles pensaram assim: como esse C aqui varia entre 1 e 10, qual é o meio entre 1 e 10? Quem é o meio para a gente aproximar ele? Qual é o meio entre o número 1 e o número 10? Qual é o valor que tem aqui no meio? É 5, Cristonei? É não. É 5 se fosse de 0 até 10. De 0 para 10, o meio aqui vale quanto? Vale 5. Por que 5? Porque a gente soma os extremos, 0 mais 10 dá 10, por 2 dá quanto? Dá 5. Ô, Cristiano, mas aqui também, não, aqui não é a mesma coisa não, porque o C varia de 1 para 10. E de 1 para 10, quanto é o meio entre 1 e 10? Eles pensaram assim: o meio, gente, é fazer uma média aritmética, ó. 0 mais 10 dá 10, por 2, né, dividido por 2 dá 5. Por que por 2? Porque eu tenho dois valores, ó, 1, 2, dá 5. Ô, questionei, mas o valor aqui não é entre 1 e 10? Se é entre 1 e 10, quem é o meio entre 1 e 10? É você somar os extremos. 1 mais 10 dá 11. 11 dividido por 2, porque está no meio aqui, é 5,5. Então, uns escritores de livro acham que a comparação para aproximar para mais ou para menos tem que ser esse 5,5. Então, vamos aproximar esse C aqui, comparar ele com 5,5 para fazer a aproximação. Aí já tem outros que dizem assim: não, nem venha com essa. Não é 5,5, não.
E não, é 5,5. A outra, não, é não. Aí eles pensaram assim, não, gente, não é 5,5 não. Aí veja a ideia dos outros, pensaram assim, peraí, não é entre 1 e 10? Aí ele, rapaz, não é entre 1 e 10, é aqui, ó, ele fez entre 1 e 10. Depois eles pensaram, mas o importante não é a potência de 10? Aí os caras lá, é a potência de 10 que é o mais importante. Então, Ei, peraí. professor, Opa, meu irmão. tem como o senhor fazer aquele exemplo que no começo da aula o senhor estava fazendo, que era da média geométrica, de 2, 3 e 5, aí o senhor botou o índice 3, aí o senhor não resolveu, não. Faça aí para eu ter uma Pronto, noção. não, beleza, eu faço esse exemplo para você. Vou só terminar aqui e faço aquele exemplo se fosse com 3, entendeu? Aí vê só Beleza. aqui, questionei o 1 e o 10, cara, é quanto? Porque aqui é de 1 para 10, ó, é de 1 para 10. Aí o cara pensou assim, espera aí, o que é esse número 1? Número 1 é 10 elevado a zero. Aqui, ó. O 1 eu posso trocar esse 1 por 10 elevado a zero. Ótimo. Quem é esse 10, Cristonei? O 10 é 10 elevado a 1. Eu posso transformar esses valores aqui, o 1 e o 10, tudo para uma base 10, para uma potência de 10. Pensaram assim a outra classe de cientistas. Então eu quero o meio, e esse meio aqui tem que ser uma potência de 10. Eles pensaram assim. Tem que ser em potência de 10. Beleza, porque ele quer em potência de 10. Aí eles pensaram assim, se eu pegar esse zero, somar com esse 1, quanto é 0 mais 1? É 1. Mas não é no meio, então vai ser 1. Dividido por quanto? Como é uma média, 0 mais 1 é 1. 1 dividido por quanto? Que eu quero o termo do meio. 1 dividido por quanto? Por 2, para ser o termo do meio. E 1 por 2 é meio. É 1 dividido por 2 para dar metade, o termo meio. Nós sabemos, vocês aprenderam em matemática que 10 elevado a meio, isso aqui é uma potenciação, porque a gente pode transformar isso numa radiciação, aonde o denominador aqui é o índice. Gente, isso aqui é matemática, vocês são muito bons nisso aqui em matemática. O denominador é o índice. E o que vai ficar dentro da raiz é o 10 elevado a 1. Aí eles pensaram assim, ó. Então isso aqui é raiz de 10, não é? E quanto é raiz de 10? 3,16 aproximadamente. Aí os outros falaram, não, a comparação não é com 5,5, tem que ser com 3,16, que na verdade eu mostrei para vocês que isso aqui nada mais é do que uma média geométrica. Como assim? Faça diferente aí. Aqui, eu vou fazer assim, a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma média geométrica. Como os meios, como os extremos é 1 e 2, o que é uma média geométrica? É você multiplicar os termos dentro da raiz. E o índice é a quantidade de termos que a gente multiplicou. Como? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Vamos pegar, eu acho que eu fiz 2, 3 e 5, não foi? Eu estou lembrado disso, parece que foi esses 3 números. Se eu fosse tirar aqui a média geométrica desses 3 números que eu faria o quê? Você multiplicaria os 3, 2 vezes 3 vezes 5. Quantos números você multiplicou? 1, 2, 3. Então, o índice vai ser a quantidade de valores que vocês multiplicaram. Aí só é fazer aqui a multiplicação e depois tirar o que dele? A raiz cúbica dele. Pronto, acabou. E aqui, como é que vai ficar, questionei? Eu não tenho 3 números aqui. Aqui só tem 2, ó. Como é que eu vou fazer aqui a média geométrica, Cristonei? A média geométrica. Eu vou ter que saber fazer isso? Não, gente. Eu estou só explicando a você o porquê desse 5,5 e o 3,16. Eu tenho que saber fazer isso? Não. Faça sempre por 5,5. Acabou seu problema, não é? Eu questionei quais são os números, o 1 e o 10. Aí você faz 1 vezes 10, multiplica aqui, ó, dentro, os dois, o 1 e o 10. 1 vezes 10. Questionei, me diz uma coisa. Quantos números você multiplicou aqui? 2. Multipliquei o 1 e o 10. 2 números. Então o expoente aqui é 2. Aí vai ficar assim. Careca, vai ficar assim. A média geométrica vai ser raiz de 1 vezes 10 é 10. Meu Deus do céu. E quanto é a raiz de 10, Cristonei?
3,16. Gente, não tem que saber fazer isso aqui não, pelo amor. Apesar de que isso aqui nem física isso aqui é matemática. Eu odiei que estudei essa partezinha. Então você não está odiando física não, tu está odiando matemática, porque isso aqui, ó, média aritmética e geométrica, isso aqui é lá de matemática. Eu só mostrei a vocês aqui em física de onde é que vem aqueles 5,5 e o 3,16. Resumindo tudo, esquece essa parte de baixo. O que é que você tem que fazer fisicamente para resolver as questões de ordem de grandeza? Primeira coisa, transformar o valor em notação científica. Transformei. Segundo passo, que agora é a hora de física agora. Segundo passo, comparar esse valor C aqui da frente com 5,5. Cristonei, eu posso comparar com 3,16? Pode. Ou você compara isso com 5,5 ou com 3,16. Tem que dar o mesmo valor. E dá, é para dar. Mas nós sabemos que se o cara botar um valor entre 5,5 e 3,16, não dá o mesmo valor fazendo com um ou com o outro. E aí? Eu tô lascado? Não. Aguenta um pouquinho aí. Aguenta um pouquinho que eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Aguenta um pouquinho aí. Só que a brincadeira é a seguinte, presta atenção. Presta atenção agora a brincadeira. Se o valor que tiver aqui na frente, olha aqui, ó, se esse C aqui for maior ou até igual a 5,5, se preocupa não, tu vai entender isso, aguenta aí. Se esse valor que tiver aqui na frente for maior ou até igual a 5,5, por ser maior do que 5,5 ou 3,16, quem quiser usar 3,16, por ser maior, ele vai ganhar um bônus. E de mais quanto aqui em cima? Mais um. Para aí. Se o valor da frente for maior do que 5,5, eu tiro ele e boto mais um no expoente. É isso? É isso. Ô, questionei. E se o valor do C for menor de que 5,5 ou 3,16? Se for menor, você tira ele e não coloca nada no expoente. Não entendi. PN. Vai entender agora, filho. Filho, me diz uma coisa. Primeiro ponto. Vamos fazer essa daqui? Eu vou fazer outros exemplos por vocês. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Isso aqui foi só um exemplo para o aluno. Entendi nada, eu vou chorar. Não, filho, olhe para cá. Só olhe para cá. Gente, esse valor aqui, 8,97, é maior que 5,5 ou é menor? Maior. Por ele ser maior do que 5, eu vou tirar ele. E o expoente aqui vai ganhar mais quanto por ser maior? Mais 1. Então é 2. Se ganhar mais 1, fica 10 a terceira. Deu igualzinho o outro, não foi? Foi, tem que dar igual. Cristonei, faça um exemplo extra para mim? Faço, filho. Deixa eu fazer aqui um exemplo extra para você. E se fosse assim, meu filho pequenininho? Botei para arrombar agora. Quero saber quem é a ordem de grandeza desse número. Primeiro passo. Transformar ele em notação científica. Como é que transformar ele? 1,2 vezes 10. Para ficar a vírgula vir para cá, para ficar entre 1 e 10, eu tive que sair daqui, ó. E andei uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para ficar entre o 1 e o 2. Andei 7 casas para a esquerda. Não é? Eu desloquei 7 casas para a esquerda. Então eu boto um 7 aqui. Primeira coisa eu já fiz com esse número. Foi transformar ele em notação científica. Qual é o segundo passo, Cristonei? Comparar ele com 5,5. Gente, esse número que eu estou comparando aqui, ele é maior que 5,5 ou ele é menor? É menor, Cristonei, do que 5,5. Se ele é menor, eu tiro ele e não acrescento nada no expoente. Fica 10 a sétima. E quando é que eu acrescento 1 no expoente? Quando esse número aqui é maior do que 5,5, como aqui, ó. 8,97 é maior do que 5,5. Aí eu tirei ele e boto mais 1 no expoente. Cristonei, espera aí. E se eu comparasse com 3,16? Eu gostei mais de 3,16. Dá a mesma coisa. Gente, se eu comparar aqui com 3,16, vai para cá, ó.
8,97. É maior que 3,16 ou é menor? É maior, Cristonei. Se é maior, ganha mais quanto no expoente? Mais 1. Fica 10, a terceira. Cristonei, e 1,2 é maior do que 3,16 ou é menor? Menor. Fica do jeito que estava antes, ó. 10 elevado a 7. Não muda nada. Aguenta aí que pode mudar, que eu vou comentar daqui a pouco para vocês. Gente, até aqui vocês entenderam isso, meu povo? Me diga aí, vá se vocês estão entendendo, um bocado de cabeção. E a aluna que teve dúvida? Entendi. Foi você que perguntou, minha linda? Foi. Ah, lindona, como é seu nome? É Maria Clara. Maria Clara. Clarinha, linda. Maria Clara, ficou clara minha explicação, Maria Clara? Ficou sim, professor. Beleza, se Entendi. não entender, Maria Clara, pergunta. Eu gosto do que eu faço. Eu faço o que eu gosto, Maria Clara, então pergunta. Cristonei, Obrigada. Carecone, vamos brincar só um pouquinho. Vamos brincar para ver se a gente entendeu? Gente, tira aí um print, não é? Que é o vulgo retrato, antigamente, que é o vulgo foto, não é? Tira o print aí, que seu celular tira uma fotinha, né? E guarda para você estudar depois. Que coisa boa, não é? E aí, professor? Ô, Aí linda, se pode... ficar 1,0 também vai diminuir? Pronto, vamos lá, irmãzinha. Se fosse o exemplo, 1,0 é assim, se fica, resumindo, sua dúvida é essa, se fosse assim, 1,0 vezes 10 a terceira, essa é sua dúvida? Seria mais ou menos isso Como aqui, se sua fosse dúvida? assim. É. Pronto, o que você faz aqui? Primeiro passo é transformar, transformei. Segundo passo, comparar esse valor, compare com 5,5, comparar com 5,5. Esse valor é maior do que 5,5 ou menor? É Menor. menor, 1,0 é menor do que 5. Então, se é menor, você tira ele e não coloca nada. Por ser menor, não coloca nada. Ele só ganha mais 1 aqui em cima se ele for maior do que 5,5. Linda, você entendeu isso? Entendi. Muito bem. Vou fazer exemplo agora, aí eu vou complicar vocês um pouquinho. Ô, homem cruel, não, tenha calma. Eu vou fazer exemplo, depois eu vou fazer exercícios. Tira uma foto disso aí que a gente vai detonar em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos para frente. Tire suas dúvidas. Não é qualquer dúvida, é só você perguntar. Cristonei, Muito com bem. licença, só uma dúvida que o pessoal tava querendo saber se tinha como você mandar esse slide depois pra gente. Esse que você fez os comentários e tudo mais. Ó, tem. Eu vou ser sincero com você. Tem. Sabe por que tem? Porque eu faço de novo sobre. Eu tenho isso aí copiado. Eu resolvo de novo em cima dele, tiro uma foto, me coloquem no grupo de vocês, no grupo da turma. Essa turma tem grupo, não tem? Sim, mas a gente tá postando tudo na plataforma pra ficar concentrado. Aí você pode Não, mandar no então faz o privado do seguinte: Sagres. eu mando para o Sagres. Aí o Sagres coloca na plataforma. Pode ser assim? Ah, então você não consegue salvar essas anotações, Cristonei, quando termina? Na verdade, alguns momentos, pronto, porque eu uso o Zoom. Quando eu uso o Zoom, ele pede, quando eu vou fechar, ele pede, quer salvar? Aí eu boto salvar e salva do jeito que tá aqui. Mas quando eu uso aqui o Google Meet, eu boto lá, fecho e o ceboso não pede para salvar. Aí quando eu clico, ele fecha e apaga tudo. Mas não tem problema não, se apagar tudo, eu copio, eu preencho ele todinho com a canetinha vermelha, tiro uma foto e mando pro Sagres. Aí o Sagres vai e joga as fotos para vocês têm essas fotozinhas toda ela em casa. Pode ser assim, não? Pode, eu só fico preocupada com o trabalho. Você vai ter de fazer tudo de novo. Faço com o maior prazer, linda. Cristonei, travou. Fala de novo, que acho que voltou agora. Não, eu falo assim, quem foi que falou agora? Foi Clara, Eu foi? tinha dado uma travada, mas voltou, viu? Voltou, ótimo. Meu Deus do céu, velho. O negócio tá ruim. Eu posso passar para frente? Pode. Eu posso?
Posso. Olha para cá agora. Vamos fazer exemplo. Eita, Cristonei Carequinha, eu gosto de brincar é de exemplo. Olha para cá todo mundo. Vamos fazer 2 exemplos aqui. Eu sou estragado, eu boto logo 2 para arrombar. 600, eu quero saber quanto é a ordem de grandeza de 600. Cristonei, primeira coisa é transformar ele em notação científica. Vamos lá. Fica 6 vezes 10 elevado a quanto? Aqui, ó. 1, 2 casas. Por que 6? Porque tem que ficar entre 1 e 10, né? Voltei aqui 2 casas para a esquerda. Cristonei, se eu voltei 2 para a esquerda, é 2 positiva. Beleza. Qual é o segundo passo agora, Carecone? O segundo passo é você comparar esse valor com 5,5. Cristonei, eu posso fazer com 3,16? Pode. Comparando ele, gente, com 5,5, ele é maior do que 5,5 ou ele é maior? Ou, uma bestalhada, ele é maior ou ele é maior? Ele é maior ou ele é menor? Ele é maior do que 5,5. Por ser maior, você tira ele e ganha mais 1 no expoente, fica 10 a terceira, porque ele é maior do que 5,5. Gente, ficou claro, meu povo? Eu estou preocupado, gente, estou falando assim com vocês, ficou claro também para saber se não caiu a internet. Ficou claro, meu povo? Beleza. Tá. Vamos para a segunda parte agora. Professor, Ô, linda, pode perguntar. e quando for um número entre 3,16 e 5,5? Tu acha que eu não ia fazer uma questão? Eu, do jeito que eu sou cri-cri? Olha aqui, o exemplo 2, ó, linda. O exemplo 2. Já é isso que você perguntou aí. Olha para cá agora. Cristonei, Carecone, eu sou estragado demais, linda, eu sou muito estragado. Cristonei, me diz uma coisa, qual é a primeira coisa que eu faço com esse valor aqui? A primeira coisa que a gente faz é transformar ele em notação científica, ficar entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, ele tem que ficar 1,2 vezes 10. Vamos voltar aqui, para chegar em 1,2 aqui, ó, eu tive que ir para a direita, quantas casas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Direita, diminui. É direita, o sinal é de diminuir. Então é 1,2 vezes 10 a menos 6. É ele em ordem de grandeza. Qual é o segundo passo, Cristonei? Comparar esse valor com 5,5. Meu Deus, Deus seja louvado, Jesus. Amém e aleluia. Vamos lá. Cristonei, e agora? Eu vou comparar ele, gente, com 5,5. Ele é maior do que 5,5 ou ele é menor? Ele é menor, tá vendo? Ó, é 1,2, menor que 5,5. Se é menor, a gente corta ele. Por ser menor, não ganha nada. Fica do mesmo jeito. Só ganha mais 1 se ele for maior do que 5,5. Oxe, mas é bonzinho. Aí sua pergunta agora, minha linda. Olha pra cá. Cristonei, faça esse exemplo 2 para mim aí, para ver se eu estou arrebentando tudo. Vamos ver aqui. Primeiro ponto aqui é você comparar esse valor, transformar ele em notação científica. Ficaria quanto? 4,5 vezes 10. A quanto, Carecone? 1, 2, 3. 10 a terceira. Eita, Cristonei, que legal! Eu tô lembrando de tudo agora. Ó. 1, 2, 3, fica 4,5 vezes 10 a terceira. Segundo ponto, Cristonei, comparar esse valor aqui com 5,5. Ele é maior do que 5,5 ou ele é menor? Cristonei, ele é menor. Se ele é menor do que 5, não ganha nada, fica 10 a terceira. Yes, Jesus, eu arrebentei tudo. E agora, letra, 10 a terceira, letra... Cristonei, tem uma dúvida aqui no chat. Eu posso passar agora ou depois? Pode passar. Tassiane, ela quer saber o seguinte. Professor, e se o número for igual a 5,5? Ela falou que é o número do coeficiente. Boa pergunta. Ó, Tassiane, deixa eu voltar aqui, Tassi. Tassi, ó. Tassi, você tá anotando aqui, Tassi. Foi boa sua pergunta, Tassi, ó. Tá a resposta. Se o C for maior ou igual ao 5,5, ganha mais 1, viu, Tassi? Se ele for maior do que 5,5 ou igual a ele, ganha mais 1. Beleza, Tassi? Que bom, sua pergunta foi boa, Tassi. Muito bem.
Então, maior ou igual a 5,5 ganha mais um. Muito boa pergunta. Sim, vamos voltar para cá. Ô, Cristonei, me diz uma coisa, Carecone. Carecone, o valor 4,5 é menor do que 5,5. Então, tira ele e repete o 10 à terceira, não ganha nada. Gente, pelo amor de Deus, e agora? Não tem 10 à terceira, nem na letra A, nem na B, nem na C, nem na D, nem na E. Agora lascou. E agora, gente, eu faço o quê? Não tem, não. Gabarito essa resposta. Alguém tem alguma ideia para mim? Eita, gente, e agora? Não tem 10 à terceira ali. E agora, meu povo, o que eu faço? Não é só diminuir um? Não. E agora? Agora, olha a pergunta da coleguinha que ela fez lá atrás. Professor, você está notando, gente, que 4,5 está entre 3,16 e 5,5? Tá por aqui, ó, 4,5. Tá entre um e outro. Vixe, Cristonei, tá mesmo, Cristonei. Tá entre 3,16 e 5,5. E agora eu faço o quê? Ó, se o valor tiver entre um e outro, você vai ter duas respostas certas. Quem fizer com 5,5 tem uma resposta. Acho que caiu. Jaque. Pra mim travou. Aqui, ó. Cristiane, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha. De novo, velho. O negócio tá ruim, viu? Meu Estão Deus do tentando céu. boicotar a física, mas nós venceremos. É seus concorrentes. Só que a gente não vai dar ousadia a eles. A gente vai ficar assim e vai até o final, em nome de Jesus. Tem até aquela Aleluia, música. arrepiei. Tem até aquela música. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Não é verdade? Aqui Satanás não tem vez. Aqui é Jesus. Vamos lá. Concorrente aqui não tem vez não. Vamos para frente. Então vocês estão notando. Vou voltar de novo. É bom que eu volte de novo. Vocês estão notando, gente, que se 6 vezes 10 a segunda aqui, se eu comparar com 5,5, esse 6 é maior. Ganha mais um. Se eu comparar com 3,16, o 6 é maior que 3,16. Ganha mais um, fica a mesma resposta. Ô, Quixoné, e esse 1,2 aqui, carecone, ó? Esse 1,2 aqui, ó, carecone nojentinho. Olha, 1,2 é menor do que 5,5. Não ganha nada, fica 10 menos 6. Se eu comparar esse valor aqui com 3,16, a resposta não muda. Porque 1,2 continua sendo menor do que 3,16. Então, se ele é menor, não ganha nada, fica 10 a menos 6. Notaram que fazendo com um ou com outro, não é? Dá igual. Questionei, mas esse daí. É por isso que eu não sou bobo, faço uma questão que tenha lá no meio entre um e outro. Na verdade, é o seguinte. Os caras que vão fazer a questão para você resolver, eles sabem que tem esse problema. Ele sabe que tem que botar valores maiores do que 5,5 e menor que 3,16. Por quê? Porque quem fizer com 5,5 ou com 3,16 dá a mesma resposta. Mas se ele botar a resposta, o valor, para dar entre um e outro, vai ter duas respostas certas. Porque quem fizer com 3,16 tá certo, porque existe essa aproximação, e quem fizer com 5,5 vai dar outro valor também verdadeiro, porque existe a comparação com 5,5. Aí, se a questão for aberta, tem duas respostas. Você botando ou uma ou outra, tá verdadeira. Mas se for para marcar, não pode ter as duas respostas, tem que ter uma das duas, porque senão teria duas respostas. Aí o que é que você vai fazer? Olha para cá. Você não fez aqui 4,5 com 5,5? Quando você fez com 5,5, deu quanto? 10 a terceira. Que você procurar aqui, gente, não tem. Ah, aí você
Eu fiz com 5,5. Não tem resposta? É porque o ceboso que fez a questão, ele defende que seja com quanto? Com 3,16. Aí você, vou fazer agora com 3,16. Será que tem resposta? Vamos ver. Gente, se você comparar isso com 3,16, aqui é um G, não sei não, porque eu sou analfabeto, eu não sei fazer um G direito. Cristonei, me diz uma coisa, careconezinho. Se eu fizer aqui com 3,16, 4,5 é maior do que 3,16 ou 4,5 é menor? 4,5 é maior do que 3,16. Por ser maior, ganha mais quanto aqui no expoente, questionei? Mais 1. Vai ficar 10 a terceira, mais 1, porque ele passou a ser maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 a quanto? A quarta. Aí a pergunta é, e quem é que está certo? 10 a terceira ou 10 a quarta? As duas estão certas. Porque esse valor aqui está entre um e outro. Os dois, quem botar 10 a terceira está certo, e quem botar 10 a quarta está certo também. Mas aqui não veio as duas, não. Não podia vir as duas respostas, porque senão tinha duas verdadeiras. Ele vai botar uma das duas. Então, não tem 10 a terceira, não é? É, mas tem 10 a quarta aqui, ó. Letra B de bola. Gente, vocês entenderam o que eu expliquei para vocês, gente? Meu Sim. povo, e aí, entenderam? Sim, professor. Ficou claro que quando está entre um e outro, a gente vai ter duas respostas verdadeiras? E se for para marcar, não pode vir as duas? Eu questionei, se ele botar aqui 10, no lugar de 10, ele botar 10 a terceira. Gente, se ele botar aqui 10 a terceira, as duas seria a resposta. Como é que pode? Com dois gabaritos certos. Aí ele só tem que botar um dos dois. Ah, careca, então tem que ser ou 10 a terceira aqui, ou 10 a quarta. Tá claro? Por que acontece isso? Porque o valor que deu está entre os dois valores. Aí tem que ter duas respostas. Mas normalmente quem vai fazer a questão sabe que isso existe e bota valores para ficar maior do que 5,5 ou menor que 3,16 para você usar qualquer um dos dois e a resposta ser a mesma. Meu povo, tá claro minha explicação, meu povo? Diga aí se tá claro minha explicação, que eu vou fazer exercícios agora, viu? Tá Tá sim. Tá? Então deixa eu fazer exercício. Isso aqui eu vou mandar para vocês, isso aqui. Eu vou mandar isso para vocês. Gente, agora eu não sei, hoje eu não mando não, viu, gente? Se eu mandar hoje, é só hoje à noite, viu? Que hoje é lotado, hoje eu não tenho condição, tá claro? Se eu mandar hoje à noite, eu dou um jeitinho de mandar amanhã de manhã, tá claro? É mais possível amanhã de manhã. Cristonei, carequinha, agora... Cristonei, é assim que eles fazem, eles botam o exemplozinho, ó, o aluno pensa que eles são bobo. Ele bota assim, 600, qual é a ordem de grandeza? Claro que não. Eles não fazem assim. E o que eles fazem, homem cruel? Eles dão uma questão para você resolver e botar a resposta em ordem de grandeza. E Cristonei, filho pequenininho. Filho pequenininho, olha aqui agora, ó, observação. O que é que vocês precisam saber para que vocês resolvam as questões de ordem de grandeza? Primeira coisa, que um ano-luz, que danado é anos-luz? Anos-luz é uma medida de comprimento. É comprimento? É. Anos-luz quer dizer assim, é a distância que a luz percorre durante um ano. Por isso que é anos-luz. Qual foi a distância que a luz percorreu durante um ano? Essa distância, gente, é de aproximadamente 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Eu tenho que saber disso. Normalmente isso vem na prova como informação. Agora, esses outros aqui, gente, eles não dão não, viu? Esses outros aqui você tem que saber. Todo mundo sabe, gente, que um ano tem 365 dias. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, ou uma hora tem 3.600 segundos, tem que saber disso, e que um minuto tem 60 segundos. Eita, careconezinho, ô carecone, pelo amor de Jesus, o que é que eu vou fazer, carecone? Gente, a questão de vocês não era essas aqui não, mas já que apareceu essas aqui, eram outras questões de vocês, mas apareceu, então vamos para frente. Essa questão era do meu curso, não é? Eu botei o material do meu curso para vocês. Problema nenhum. A gente aqui é uma família, não é? A outra coisa que eu tinha, tudo o resto era igual. Só aqui que eu tinha botado umas questõezinhas para vocês, umas questõezinhas, não é? Um pouquinho assim, não é?
com um nível salgadinho um pouquinho. Vamos lá, aqui também é salgado. Vamos lá, diz assim, ó. Primeiro, segundo uma pesquisa europeia, o homem fala em média 76 palavras por minuto. O homem diz que o homem fala 76 palavras para cada minuto. Em cada minuto, o homem fala 76 palavras, segundo a pesquisa europeia. E a mulher 15.000 palavras por minuto. Gente, a pesquisa diz que a mulher fala 15.000 palavras por minuto. Eita, gente, eu botei errado, não foi, gente? Eu botei errado, gente? Gente, bom dia. 105, professor. Quanto? 105. Eu achava que a mulher falava 15.000 palavras. Hoje, O senhor falou com segurança, professor. Hã? O senhor falou com a segurança. Achei que até é real. Eu falei com segurança porque isso é uma brincadeira. Eu fui fazer essa brincadeira, gente, na sala de aula. As meninas ficaram assim comigo, loucas, porque ela falou assim: não, professor, não é 15.000 palavras, não, é só 105 por minuto. Eu digo, eu achava que a mulher falava era 15.000 palavras por minuto. Aí uma menina falou assim: professor, a mulher fala 105 palavras por minuto. Se aproveita 104. Os homens falam 76, se aproveita 6. Ah, mexeu comigo. Sabe o que eu falei, gente? Sabe o que eu falei? Nada, que eu não sou doido, eu fui calado. É ou não é? A gente tem que ficar calado. Gente, isso é a mulher não fala tudo isso por dia, por minuto, não, gente. A mulher não fala 105 palavras. Hoje tu é doido, mulher fala pouco, não é? Então, gente, as mulheres, segundo a pesquisa, falam 105 palavras por minuto. Agora veja aqui como é as questões que caem para vocês. Vou repetir de novo. Segundo a pesquisa europeia, um homem fala em média 76 palavras por minuto e a mulher 105 palavras por minuto. Preste atenção. Qual a ordem de grandeza? Ele quer saber a ordem de grandeza do número de palavras, ou seja, o X é aqui, ó. Ele quer saber qual é a ordem de grandeza do número de palavras que a mulher fala durante um ano. Qual é a chave para resolver isso? Cristiano aí. Para saber o número de palavras, eu tenho que saber um ano, quanto é que um ano equivale em minutos. Porque a regra aqui está em minutos. Ó, qual é a chave? Transformar um ano para minutos. E é trabalhoso, não é? É trabalhoso. E as questões são assim, gente, trabalhosas. Muita conta, não é? O que é que você vai fazer? Vamos transformar um ano para minuto? Transforme logo um ano, gente, para dias. Vem assim, ó. De ano para dias, de dias para hora, de horas para minuto e de minutos para segundo, se precisar. Eu estou em anos, eu estou em um ano. Olha como é que resolve isso, ó. Eu estou em um ano. Vai diminuindo. Eu vou transformar ano para dias. Um ano tem quantos dias, gente? 365 dias. Já transformei, gente, de ano para dias. Agora eu estou em quê? Eu estou em dias. Vou transformar dias para hora. Aí. Um dia tem 24 horas. Ah, legal, Carecone. 365 dias, Cristonei. Dias embaixo de dias. Tem quantas horas? X. Gente, minha explicação está ficando claro. Eu transformei de ano para dias, depois de dias para hora. Um dia tem 24 horas. 365 dias, que é um ano, tem quantas horas? X. Aí, X vezes 1, X. 365. Gente, conta, aí eu faço de cabeça, ó. 365 vezes 24. Gente, de cabeça dá 8.760. Cabeça não, calculadora, que está aqui do meu lado. 8.760 horas. O que é que significa, Cristiano, esse 8.760 horas? A quantidade de horas que eu tenho em um ano. Terminou? Não, eu não quero em horas, eu quero em minutos.
Ave Maria, ô homem cruel, transforma isso aí em minutos, sei que 1 hora tem 60 minutos. 8.760 horas. Tem quantos minutos? X. Cristonei, que legal. X vezes 1 dá X. 8.760 vezes 60, de cabeça, dá 525.600. 500, mas tu é bom de matemática, não é? Tu faz tudo de cabeça. É, eu sou terrível. 525 Não é mil. bom demais. Não, eu sou terrível, eu sou estragado, não é? Demais. Claro que tem uma calculadora aqui do meu lado, porque senão como é que eu ia fazer isso? Questionei, cheguei agora, questionei em minutos. Agora sim, o que é que significa esse 525.600? A quantidade de minutos que eu tenho em um ano. Aí vou botar aqui agora, ó. 525 mil. Cristonei, é assim que cai nas provas. É, filho, é assim que cai. Trabalhozinho que é danado. X vezes 1, agora eu vou terminar a questão agora, ó. X vezes 1 dá X. 105 vezes 525.600 de cabeça dá. Cristonei, tu é terrível. 55 milhões. 188 mil. 188 mil palavras. Cristonei, que legal. Quer dizer que a mulher, num ano, fala. Não, deixa eu ver aqui. 155 mil. Isso, é isso mesmo. Quer dizer que a mulher, em um ano, fala isso aqui. É, segundo aí a pesquisa, a mulher vai falar isso aqui durante um ano. Pronto, terminei a questão. É essa a resposta? Não, 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 não. Eu resolvi a questão, mas ele quer saber a ordem de grandeza do número, não é de palavra. Como é que eu vou fazer para encontrar a ordem de grandeza desse número? Primeiro passo, lembra? Transformar ele em notação científica. Vai ficar 5,5188 vezes 10. Gente, para ficar 5,5, eu tive que voltar aqui quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Carecone, tu voltou 7 casas. Tu voltou 7 casas para a esquerda. 7 para a esquerda são 7 positivas, não é? É. Fiz o primeiro passo. Qual é o segundo passo, careca? Comparar esse valor aqui com 5,5. Ele é maior do que 5,5 ou é menor? Ele é maior. Ah, ele é maior, não é? É, se ele é maior, o expoente ganha mais quanto? Mais 1. Então, a ordem de grandeza aqui seria 10 à oitava. Que você encontrar isso na letra B, ó, tá vendo? Vixe Maria, Cristiano, que negócio trabalhoso. Trabalhoso. E é assim, não vou mentir para vocês, é assim que cai, vou mentir, não é? Eu ensinei a você como é que transforma para a ordem de grandeza. Agora, primeiro tem que resolver um problema para a resposta, tu transformar ela em ordem de que, gente? De grandeza. Meu povo, ficou claro minha explicação? Olha isso, tá ficando claro, meu povo. Tá sim. Muito bem. Quem quiser tirar um print logo aí, tire, que eu vou fazer a próxima questão. Eita, gente, ó, só me deram até que hora? Deixa eu ver aqui que hora me deram para. Tem aula ainda? Tem? Não. Era até 11h25. Mas Ah, minha aula tem 11h25, é? era. Ah, é, então ótimo, vamos para frente. Que mandaram para mim um horário aqui. Questão aí, você pode. Ah, é 11h25, velho. Oxa, dá tempo eu ir em Recife e voltar. Que bom, né? Vamos lá. É, professor, você ouviu que horas era? Ah, Você ouviu que horas são? caramba, velho, é 11h40, bicho. Poxa, eu pensava que era 10. Eu sou muito abestalhado, velho. O cara abestalhado. Não, gente, eu posso fazer mais uma? Ou não? Ou tá bom? Pode. Ele tá lhe vendo? Pode, professor. Vamos fazer mais uma, meu povo? Ô, gente, Bora. eu sou a besta. Já é 11h40, eu já passei, foi muito. E vocês questionam, eu tô com a barriga doendo de fome, carecone. Calma, filho, não se reprima, não é? Olha só aqui, ó, a questão número 2 diz o seguinte. No bairro do Bexiga, gente, o bairro lá em São Paulo, chamado de Bexiga, é assim que se escreve, não é Bexiga, não é Bexiga mesmo.
O nome o bairro do Bexiga, em São Paulo, há uma curiosa corrida chamada de maratoma. Gente, não é maratona, não. É maratoma. Já dá para saber aqui o que é que significa esse maratoma. Bebida, bebeu os safados. Inventada pela Sociedade Etílica Cães Vadio. Nela, os corredores são obrigados, gente, bêbado sendo obrigado pelo regulamento a tomar, no mínimo, um copo de chopp a cada 300 metros. Tu acha que bêbado, né, vai tomar? A cada 300 metros que você andar, você vai tomar um copo de chopp. Olha para isso, sendo obrigado, não é? Ele disse, gente, que os corredores são obrigados a tomar um copo de chopp a cada 300 metros que ele correr. Correu 300 metros, tem que tomar um copo de chopp, certo? Num percurso total, então o percurso total, gente, tem 2,5 quilômetros. Qual é a ordem de grandeza do número mínimo de copos de chopp tomado por um corredor que completou a corrida? Então a pergunta é, qual é a ordem de grandeza do número de copos? Tá claro? Então a chavezinha, você botar logo um X debaixo do número de copos, porque é o que ele quer saber. Ó, questionei, carequinha. Então, para resolver a questão, eu tenho que ter uma distância em metros para botar aqui embaixo, ó. Mas ele deu a distância aqui, gente, em quilômetro, não é? 2,5 quilômetro tem quantos metros? Quilo quer dizer 1000, gente. Esse termo quilo aqui quer dizer 1000. Quilômetro, 1000 metros. Quilogramas, 1000 gramas. Quilocalorias, 1000 calorias, né? Então aqui é 2,5 vezes 1000 dá 2.500. Então quer dizer que 2,5 km tem 2.500 metros, não é? 2.500 metros. Carecone, e agora? 300 vezes x dá 300x. É igual. 2.500 vezes 1 dá 2.500. X vai ser 2.500 dividido por 300. 2 zeros corta com 2 zeros aqui. 25 por 3 parece que é 8,3. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 25 dividido por 3, 8,3. Dá 8,3 copos. Cristonei. Terminou, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber quem é a ordem de grandeza do número de copos. A ordem de grandeza, vou botar aqui, ó. A primeira coisa que tu tem que fazer aqui é transformar ele em notação científica. Cristonei, ele já tá. Porque ele é 8,3, já está entre 1 e 10. Uxe, que coisa boa, ele já está em notação científica. Gente, você passou alguma casa para transformar ele em notação científica? Não, porque ele já estava, passei 0 casas, né? Não passei nenhuma casa para ele transformar, porque ele já está. 8,3 já está entre 1 e 10. Então eu não passei nenhuma casinha, bota um 0 lá em cima. Alterou o número? Não alterou não, gente, porque 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 8,3 é 8,3, não alterei nada. Cristonei, qual é o segundo ponto? Segundo passo é você comparar esse valor aqui com 5,5. Cristonei, ele é maior do que 5,5 ou é menor? Maior, é 8,3. Então, se ele é maior, por ser maior, ganha mais quanto aqui no expoente? Mais 1. Era 10 elevado a 0, vai ganhar mais 1 por ser maior. Vai ficar quanto, Cristonei Carecone? Vai ficar 10 elevado a 1. Ah, careca, aqui na letra A, 10 elevado a 1. Cristonei, que legal. E se eu fizesse com 3,16? Gente, da mesma coisa, ó. 3,16, ele é maior que 3,16, ganha mais 1. Ia ficar 10 elevado a 1. Meu povo, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho. Se cuidem, não é? Gente, nós temos, como o nosso professorzinho maravilhoso de matemática falou, 2 amigos, gente, internado. Se cuidem, porque a situação não tá fácil. Se cuidem, não é? Se puder ficar em casa, fica em casa, tá claro? Quero ver vocês na nossa próxima aula. Quero estar e quero ver vocês na nossa próxima aula. Tranquilo? Grande abraço, tudo de bom para vocês, muita saúde, muita paz, uma boa semana para todos vocês. Legal? E amanhã eu mando isso aqui para vocês. Abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, professor. Amamos Tudo de bom a para aula. vocês. Obrigada.
Abraço, tudo de bom.